Deus é amor, Deus é acolhimento, Deus é perdão. E todas as dimensões do amor que nós podemos conhecer humanamente. A fidelidade, a simplicidade, a verdade, tudo que se desdobra do amor. E olha que nós experimentamos o amor machucado, né? Porque todo amor humano sempre tem as marcas do nosso pecado, das nossas imperfeições. Mas é a partir do amor humano que nós podemos entender o amor de Deus. Nós não conhecemos outro. No amor perfeito do Senhor por nós. Sem máculas, sem fazer acepção de pessoas, sem excluir ninguém. Um amor que é oferecido a todos, a santos e pecadores. Da mesma forma como o sol nasce para todos, ele não brilha apenas sobre os justos. Não, ele brilha também sobre os injustos. E o amor de Deus é constantemente oferecido a todos nós. A dinâmica do amor é que nos amadurece. Aliás, nós já experimentamos o mundo a partir da experiência do amor e do cuidado, porque se alguém não nos ama, se alguém não nos cuida, a gente não dura muitos dias. Nós somos absolutamente necessitados do amor e do cuidado de alguém, que faz parte da indigência humana. Então a gente já nasce entendendo o significado da misericórdia assim. Volto a dizer, um amor humano, às vezes machucado pelo ciúme. Então o amor misericordioso da minha mãe me tornou possível. Ela me escolheu todos os dias. Enquanto eu não tinha condições de lutar pela minha vida, ela lutou por mim. Você também. Se você agora está me assistindo, tem a oportunidade de me ouvir, é porque alguém cuidou da sua indigência. Alguém exerceu misericórdia. Porque a misericórdia é justamente essa aproximação existencial entre as pessoas. Quando um coração sente com o outro. O meu coração é capaz de experimentar a sua miséria, então eu sou misericordioso com você. Da mesma forma como você também pode sentir com o meu coração a miséria que não é sua, mas com a qual você se identifica naquela hora. Misericórdia, o princípio de compaixão também, quando nós sentimos a paixão do outro. Tudo isso é tão significativo na vida humana. E nós aprendemos que Deus é essa misericórdia. E naturalmente somos convidados a pensar na história que nós vivemos, naquilo que humanamente nós podemos experimentar, dessa misericórdia que nos foi oferecida. Por isso, pensar sobre a misericórdia de Deus, inevitavelmente nos leva a pensar na misericórdia que nós exercemos uns com os outros. Que nós experimentamos a cruz a partir dos dois traços, o vertical, que nos leva ao céu, mas experimentamos também a cruz na sua linha horizontal, que é aquele encontro com a humanidade. Sim, eu estou ligado a Deus, mas também estou ligado aos meus irmãos, às pessoas que fazem parte da minha vida. A fé, a experiência religiosa, ela não pode me provocar apenas a oportunidade de encontrar o Senhor, mas eu também encontro o Senhor nos irmãos. São as duas dimensões da nossa fé. Se eu experimento apenas a dimensão vertical, eu fico uma pessoa alienada. E a minha fé não é capaz de fazer nada por aquelas pessoas que me circundam. Ela não altera a vida de ninguém. O bonito é quando a fé faz este movimento de me levar a Deus e depois de me devolver melhor para as pessoas. Aí sim nós estamos falando de uma fé aplicada, existencial, que produz frutos. E você já deve ter até me escutado falar isso. Padre Deon dizia: Deus não pode fazer nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. Toda a dimensão do meu fazer não é nada se o meu coração não estiver envolvido. Não toca ninguém. Então a experiência que eu faço de conhecer esse Deus misericordioso, a dimensão vértice da minha fé, ela me devolve ao mundo. Então experimentou a minha misericórdia? Então agora leve por onde você vai. Fale desse amor de maneira concreta às pessoas. Às vezes eu penso, minha gente, que o nosso cristianismo, ele não transforma o mundo como ele poderia transformar, porque ele é teórico demais. Sim, somos fiéis, fazemos as nossas orações diárias, mas nem sempre a nossa atitude, o nosso dia a dia é marcado por essa fé
que nós dizemos professar. E a gente sabe que quando nós não somos capazes de colocar em prática aquilo que nós estamos vivendo teoricamente, gera dentro de nós uma frustração. Mas é você mesmo que vai identificar que não há um resultado satisfatório daquilo que você diz crer. E o ser beneficiado com aquilo que acredita é quando você percebe que você está se tornando uma pessoa muito melhor por aquilo que você acredita. Uma pessoa mais justa, mais verdadeira, mais solidária, mais misericordiosa, em que Deus está necessitado de ser acudido, podemos dizer assim, naquele irmão que sofre, no pobre, no doente, no desesperado. Sim, por onde nós passarmos, nós temos a oportunidade de oferecer Deus a essas pessoas, porque eu recebi, porque eu também fui beneficiado com a misericórdia, que me perdoa diariamente. Eu erro, eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não faço o que eu gostaria de fazer, não tenho a delicadeza que eu gostaria de ter, então às vezes meto pés pelas mãos. Eu acredito que diariamente posso ser perdoado por todos os erros cometidos. O Deus cristão não é um Deus que nos condena ao inferno. Eu não estou falando nem de um inferno futuro não, viu? Escatológico, não, estou falando do inferno agora. Desse que a gente constrói na nossa vida, a partir das nossas escolhas. Eu não preciso viver condenado a este inferno. A experiência que eu faço de Deus é uma experiência de perdão diário. Todos os dias eu tenho a oportunidade de ser por Ele perdoado, de viver reconciliado. Você sabe que a saúde mental, emocional, psíquica, ela depende da nossa reconciliação pessoal. Uma mente harmoniosa é fruto de uma reconciliação diária que a pessoa vive consigo. As neuroses, elas são expressões justamente dessa falta de harmonia. O viver reconciliado consigo é fundamental para a gente ser saudável emocionalmente. Porque quanto mais harmonia existir ali naquela pessoa, quando eu falo harmonia, eu estou me referindo à capacidade que aquela pessoa teve de reconciliar-se consigo, de perdoar-se, de virar a página quando precisou, de acolher as suas perdas. Aquela pessoa que está fazendo uma experiência de não guardar o que não valeu a pena, uma saúde espiritual, emocional, psíquica, fruto das inúmeras reconciliações que a gente precisa viver ao longo da vida. Às vezes nós achamos que a misericórdia de Deus exercida na nossa vida, ela é capaz de curar-nos, ela é capaz de levar-nos adiante, sim, ela é sempre capaz. Mas se você não faz a experiência de aplicar essa misericórdia no seu dia a dia, tendo coragem de perdoar-se por aquilo que você não soube viver, ela não provoca o efeito que poderia provocar. Nós precisamos diariamente perdoar-nos. Como as pessoas estão necessitadas dessa autorreconciliação, se perdoarem, se permitirem uma nova oportunidade. Tanta gente passando por cima dos seus problemas, acumulando decepções, protelando, deixando para depois o perdão que precisaria ser vivido hoje. Isso não edifica ninguém. Viver a dinâmica da misericórdia é viver diariamente a autorreconciliação, que depois me devolve mais saudável para os outros. Se eu não vivo a minha autorreconciliação, eu vou virando um chá de poejo, como diz lá em Minas. Difícil de ser bebido. Às vezes, quando eu fico protelando as minhas reconciliações, eu vou me transformando numa pessoa amarga. Não podemos ser assim. Precisamos viver a reconciliação, a misericórdia do Senhor, numa dimensão muito íntima, pessoal, acolhendo-a diariamente como uma regra de vida. Eu não sou perfeito, mas eu mereço uma nova oportunidade. Quantas vezes você precisa se perdoar ao longo do dia? Não sei. Não perca a oportunidade de se perdoar, porque isso é cristianismo. Mas um perdão fecundo, que alcance de verdade as estruturas da sua mente, a maneira como você se pensa. Porque o perdão, ele acontece na nossa mente. Depois é que ele vai provocar efeitos no coração. É aqui dentro, na cabeça da gente, na maneira como nós pensamos. De como às vezes é difícil curar o sentimento, porque a gente não curou a mente. Se a gente não cura o pensamento, a gente não vai curar o sentimento. O sentimento é um desdobramento daquilo que a gente pensa. Então eu preciso pensar diariamente
a partir da lógica da misericórdia. Há um Deus que não desiste de mim, por mais frágil que eu seja, por mais indigente que eu seja, da mesma forma como minha mãe não desistiu de mim, e cuidou, e cuidou, e cuidou, e cuidou, até o momento em que eu fui ganhando autonomia para que eu pudesse me cuidar. Então essa é a primeira dimensão da misericórdia. Deus alcança a nossa indigência diária, restaura-nos e depois nos envia, para que, estando nós reconciliados com Ele, nós também tenhamos condições de oferecer reconciliação àqueles que passarem por nós. Eu estava falando aqui antes com vocês que eu gosto muito dessa leitura que nós fazemos de Deus misericordioso, naturalmente nos encaminhando à vivência da misericórdia. E nós não estamos inventando isso não. Essa palavra está no Evangelho de Mateus, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus. E Jesus está falando justamente disso, de quando vai terminar o mundo, aquele discurso escatológico, e ele abre uma reflexão muito interessante, que é justamente essa identificação que ele faz com aquele que sofre. Isso é muito sério, minha gente. Essa identificação de Jesus com aquele que sofre, com aquele que necessita, com aquele que padece, coloca-nos uma responsabilidade tão grande. No início do programa nós falávamos que a experiência que nós fazemos da misericórdia de Deus, ela deve provocar-nos para levar essa experiência, para viver essa experiência. Então, eu recebo a misericórdia e depois ofereço. Ofereço àqueles que passarem pela minha vida. Então, onde existir alguém com fome, onde existir um necessitado, onde existir um pobre, onde existir um doente, ali nós podemos fazer a experiência de encontrar o Senhor. E é por isso que a história do cristianismo sempre foi marcada pela caridade. A caridade é uma expressão da misericórdia. A Igreja Católica é a instituição que mais faz caridade no mundo. E não poderia ser diferente. Porque este mandato de Jesus não mudou para nós. Nós precisamos continuar enxergando este Cristo que sofre em todas essas situações. Há tantos necessitados. Mas nós também não podemos esquecer as necessidades espirituais. São as misérias humanas. São as pessoas que estão padecendo pela falta de harmonia pessoal, de viver essa reconciliação diária. Sim, exercer a misericórdia é ajudar os que estão próximos a nós a viverem também essa reconciliação. É o que você também pode fazer, em proporções diferentes das nossas, claro. Mas você tem uma rede social, você tem uma vizinhança, você trabalha num lugar, você tem influência sobre outras pessoas. Você pode ser, sim, um ministro dessa misericórdia. Você pode ser um portador dessa boa notícia. E também ficar atento a tudo aquilo que o Senhor lhe permitir ver. Nós precisamos agir com muita responsabilidade, porque foi para mim que o Senhor mostrou. São tantas as necessidades do mundo, mas naquele momento, Deus resolveu apontar com o dedo para que você visse. Então não dá para fingir que não viu. E é tão interessante isso, minha gente. Você pensar na confiança que Deus tem em você. Nós estamos acostumados a pensar na confiança que nós temos no Senhor. Não para nos encher de vaidade, de orgulho, não. Mas para recordar-nos a responsabilidade. Às vezes você pode até não conhecer aquela pessoa, mas você vê uma fotografia do sofrimento dela e você naturalmente fica movido. Santo Agostinho dizia que isso já é a ação de Deus em nós. A compaixão é um movimento natural de Deus na nossa vida. Ainda que eu não creia nele, mas há outras vias pelas quais a gente pode chegar ao Senhor. Inclusive a via humana. O perceber a necessidade de um irmão e interferir com a nossa atitude. Isso expressa fé naquilo que nos moveu.
Nós estamos muito necessitados dessa misericórdia prática, que modifique o nosso jeito de ser, de pensar, que arranque-nos do nosso egoísmo, das nossas facilidades, das nossas comodidades. Às vezes nós escolhemos viver dentro de um aconchego, sabe? E a gente não se incomoda com o que está acontecendo ali do lado, a gente não se incomoda com os que estão sofrendo próximos a nós. Não, fica muito mais interessante quando nós permitimos que a vida nos envolva. Aqui, Padre, eu não consigo perdoar. E uma pessoa que falou muitas, mas muitas mentiras sobre mim. Isso me deixa triste, porque sou cristão. Eu sei que Cristo me ensina a perdoar, a liberar o perdão, para que eu me livre de tudo que me oprime, que é fruto desse sentimento. Esse sentimento, Padre, me incomoda, me retira a paz, retira meu sono e até o meu sossego. Eu sei que preciso perdoar, mas não sei como proceder. Mesmo tendo consciência do que devo fazer, não consigo. Isso já faz quase 2 anos que vem me incomodando. E é assim mesmo, incomoda mesmo. E que bom que esteja incomodando. Meu querido, se você já está incomodado com a falta de perdão, é porque Deus já está agindo no seu coração. Como você mesmo disse, libere o perdão, sim, não é mágico. Sim, o perdão é uma decisão racional. Você precisa elencar para você quais são os benefícios disso que você está fazendo. Porque antes de atingir o outro, o perdão é um benefício que você se aplica. É um direito que você exerce de fazer uma faxina na sua mente, no seu coração, para colocar aquela pessoa no lugar certo. Toda vez que nós temos um desarranjo com alguém, toda vez que nós somos magoados, machucados por aquilo que nos dizem, nós precisamos começar a quarar diariamente. Não se trata de esquecer, não se trata de colocar uma pedra sobre, não. Trata-se de você colocar na dinâmica do seu dia um movimento que não lhe permita guardar o que lhe faz mal. É um estilo de vida. Não guardo comigo sentimentos que não me edificam. Então o outro me falou desaforos, o outro me disse palavras que me machucaram. O que eu faço? Eu entro dentro da lógica dele. Por que ele falou isso para mim? Vai ver, ele estava chateado, ele está infeliz. E eu não vou permitir que o fruto da infelicidade dele se torne meu. Aí você toma uma certa distância. Você racionaliza. Até mesmo dizendo, olha, isso que ele falou sobre mim não é verdade. Então eu não vou acatar. Eu não vou permitir a ofensa. Quando você olha para o outro como alguém que também é miserável como você, fica mais fácil compreender. Porque você também é miserável. Aí quando você se recorda do que ele lhe machucou, comece a fazer o exercício de pensar que você também, quantas vezes você machucou pessoas assim da mesma forma? A gente vai vendo que aquilo é uma bobagem, mas nós amplificamos demais o que nos machuca, o que nos magoa, e a gente começa a achar aquilo imenso, mas não é, aquilo é pequeno, é uma bobagem. Às vezes foi uma explosão do outro, e o que ele falou ele nem acredita, mas falou para nos machucar, para nos magoar. O que ele falou nem corresponde à verdade, mas ele falou porque estava inflamado na hora. E quando a gente consegue tomar essa distância, essa racionalização, a gente vai colocando dentro do coração aquela pessoa de um jeito certo. O que nos falta para a gente ter coragem de perdoar? Quais são os caminhos que nós precisamos dar na direção desse perdão efetivo? Começar a pensar os motivos da mágoa e identificar que eles são muito inconsistentes. Eles são bobos, eles são mentirosos, mas a gente resolveu guardar como se eles tivessem fundamentos. Não tem. E se tem algum fundamento, aí você começa a ter uma capacidade de reconhecer que aquilo que ele lhe disse não foi tão mentiroso assim.
Se tinha alguma correspondência a alguma verdade, encare como uma correção. Porque quando você perdoa, ainda que você não volte a conviver, o outro deixou de estar dentro de você com aquele peso, com aquele poder de ferir que antes ele tinha. Porque quando nós não perdoamos, a gente aloja o inimigo dentro de nós. Porque se a gente não encaminha a mágoa, ela vai nutrindo, ela vai crescendo, ela vai nutrindo outros sentimentos desfavoráveis demais a nós. E eu volto a dizer, nós, porque somos filhos da misericórdia, nós precisamos viver essa reconciliação diária, porque Deus nos dá a oportunidade. Você tem a oportunidade diária de reconciliar-se consigo e com os outros, não guardando mágoa, não guardando ressentimento. É uma oportunidade que você tem de concretizar a misericórdia na sua vida e fazendo o mesmo com os outros. Exerça o poder de libertar o outro de seus ódios, de suas mágoas, de seus rancores. Lidere-se, tenha autoridade sobre os seus sentimentos, expulse do seu coração as mágoas que não lhe edificam e faça crescer os sentimentos nobres. Você vai ver que vai ficar muito mais natural amar e ser amado. E a experiência com esse Deus misericordioso vai lhe fecundar cada vez mais. Nós falamos muito de amor nos dias de hoje, mas falar de misericórdia é diferente. Falar de misericórdia é falar do comprometimento, de um amor que opera, que transforma, que realiza, que não é teórico, de um amor que entra na nossa história, que entra na nossa vida, que provoca atitudes, que cura feridas, que lava mágoas, que proporciona a reconciliação.